Eu sempre disse que não acreditava em segundas chances. Repetia isso com a convicção de quem aprende a se proteger tarde demais. A frase virou escudo, virou bandeira, virou desculpa. E por anos funcionou. Até hoje. Hoje, quando abri o armário de cima, aquele onde guardo o que não quero lembrar que existe, e puxei a caixa de madeira azul marinho. A caixa dela, a caixa das cartas, a caixa que deveria ter sido jogada fora, mas que eu mantive como quem mantém um ferimento escondido debaixo da roupa. Não aparece, mas pulsa. Coloquei a caixa no chão. A madeira estava mais fria do que eu lembrava. A tampa rangia, como se reclamasse da negligência. Quando a abri, o cheiro me atingiu de imediato. Papel envelhecido e um perfume floral suave, que ela usava no começo, quando ainda dizia que preferia cheiros discretos porque eles não roubavam a cena. Como se ela mesma não roubasse. Ajoelhei no chão sem perceber. Era automático, como se o corpo estivesse ensaiando esse momento desde sempre. Peguei a primeira carta. O envelope tinha as bordas amareladas e a tinta do meu nome, escrita à mão, começava a desaparecer, como se tentasse fugir do passado. Meu nome. O jeito como ela escrevia sempre pareceu mais bonito do que quando eu mesma assinava documentos ou escrevia bilhetes apressados. Ela tinha esse poder, fazer tudo ganhar algum brilho que não tinha antes. Abri a carta com cuidado. O barulho do papel descolando das marcas do tempo soou quase como um suspiro. E ali estava a letra dela, redonda, inclinada, tão cheia de intenção que parecia falar comigo depois de anos em silêncio. Sei que você não vai responder, mas escrevo mesmo assim. As primeiras palavras me cortaram, não porque eram surpreendentes, mas porque eram verdadeiras. Eu realmente não respondia, nunca respondi. Ela escreveu várias cartas e eu deixei todas fechadas. Todas. Como se ignorar fosse uma forma de cura, como se silêncio resolvesse o que eu fui covarde demais para enfrentar. Minha garganta apertou. Continuei lendo. Eu só queria que você soubesse que ainda acredito em nós, mesmo que você diga que não acredita em segundas chances. A carta era um pedido, mas também era um abraço, desses que a gente sente até depois de anos sem tocar. Ela escrevia sobre nossos pequenos rituais, sobre os cafés esquecidos na mesa porque a conversa era mais interessante que o sabor, sobre as caminhadas longas onde eu fingia não estar cansado só para ver até onde ela iria, e sobre o dia em que tudo desabou, aquele dia que até hoje eu evito revisitar. Eu nunca respondi aquela carta, nem as outras, e enquanto eu relia cada linha, percebia que talvez a pior parte de uma segunda chance não fosse perdê-la, mas nem sequer tentar oferecê-la. Fechei os olhos. A imagem dela surgiu com nitidez irritante. O sorriso torto, o cabelo preso de qualquer jeito, a blusa larga com mangas que ela enrolava nervosamente quando estava prestes a falar algo sério. Lembro da última vez que a vi assim, segurando a barra da manga, respirando fundo, dizendo que eu estava me afastando e que ela não sabia mais como me alcançar. Eu, com medo demais de admitir que estava quebrando por dentro, disse que não era a hora de conversar. Ela insistiu. Eu fugi, e nunca mais voltamos ao mesmo lugar. Passei a mão pelo rosto, tentando afastar a sensação de que o ar tinha ficado mais pesado. Peguei a segunda carta, depois a terceira, e percebi que todas estavam abertas. Isso doeu. Ela sabia que eu não responderia, e mesmo assim escrevia como quem deixa trilhas de volta para casa. Cada carta tinha uma parte de nós, um pedacinho do que fui, do que ela tentou ser para mim, do que eu não consegui receber. Em uma delas ela dizia: "Se você um dia ler isso, espero que seja porque decidiu parar de correr." Rangeram meus dentes. Não sei se de raiva dela, de mim, ou do tempo que passou como se estivesse zombando da minha teimosia. Quando fechei a carta, percebi meus dedos tremendo. Era ridículo, eu sei. Um homem adulto sentado no chão diante de um punhado de papéis velhos, sentindo como se estivesse encarando versões de si mesmo que preferia não revisitar. Mas ali, com aquelas cartas espalhadas, percebi algo que evitava há anos. Eu nunca deixei de amá-la. Só deixei de acreditar que merecia ser amado por ela. A quarta carta tinha uma mancha de chuva, ou lágrima, nunca saberei. O envelope dizia apenas:
quando estiver pronto. Abri devagar, como se fosse explodir. Era a mais curta de todas. Se ler esta, por favor, não me procure para desfazer o passado. Só me procure quando quiser construir algo novo. C. Só a inicial. Ela adorava mistério. Sempre disse que finais abertos eram mais honestos. Na época eu discordava. Hoje percebo que talvez estivesse apenas com medo do que não podia controlar. Larguei a carta no meu colo e respirei fundo, tentando entender o que aquilo significava. O que eu deveria fazer com essa avalanche de lembranças, com essa possibilidade tardia de recomeço? Eu ainda dizia, para o mundo, para mim mesmo, que segundas chances não existiam, mas ela tinha deixado uma porta aberta, simples, discreta, como tudo que ela fazia. Olhei para a caixa ainda cheia e soube que antes do dia terminar eu leria todas, porque agora finalmente estava pronto para isso, ou pelo menos pronto para tentar. Ao estender a mão para pegar a quinta carta, senti algo metálico tocar minha pele. Era uma pequena chave presa a um laço azul marinho, uma caixa minúscula, antiga, com um bilhete dobrado ao lado. Quando sentir saudade, abra o que ficou trancado. Meu coração disparou. A chave não era da caixa, eu sabia disso. Era de outra coisa, de algo que eu também tinha escondido, porque lembrar do que ela guardou ali doía mais do que admitir que eu ainda precisava dela. A verdade se impôs, crua e simples. Quem não acreditava em segundas chances era o homem que eu fui. O homem que abriu aquela caixa talvez estivesse pronto para uma primeira chance verdadeira. E naquele instante, soube exatamente para onde precisava ir com aquela chave. A chave pesava mais do que deveria. Não fisicamente, era pequena, leve, quase delicada, mas carregava uma espécie de gravidade emocional, como se guardasse dentro dela tudo o que eu tentei evitar por anos. Fiquei olhando para o laço azul por um tempo que não soube medir. Era o mesmo tom de azul que ela usava naquele vestido da nossa última viagem juntos. Lembrei de como o vento balançava o tecido e fazia parecer que ela flutuava. Naquele dia, eu ainda acreditava que tínhamos tempo infinito. Era jovem o suficiente para confundir liberdade com descuido. Guardei a carta e a chave no bolso. Não queria continuar sentado diante da caixa. Aquele chão parecia mais frio, mais duro, como se o apartamento inteiro estivesse me perguntando o que eu pretendia fazer com tudo aquilo. Levantei devagar, as pernas meio trêmulas, como se eu tivesse voltado de uma corrida longa. Talvez, de certa forma, tivesse mesmo. Uma corrida contra mim mesmo que durou anos. Fui até a cozinha, abri a torneira e deixei a água cair nas mãos, tentando dissipar o peso das lembranças. Olhei meu reflexo no vidro da janela, um rosto mais cansado, mais marcado. Alguém que finalmente admitia que não era tão inatingível quanto acreditou ser. Era estranho me ver assim. Estranho e necessário. A pergunta que ecoava dentro de mim era simples e cruel. Por que ela deixou esta chave? Eu sabia exatamente do que ela era. E isso doía. No fundo da gaveta do meu antigo escritório, aquele que eu evitava abrir, havia uma pequena caixa preta. Não a caixa das cartas, uma outra, menor, bem mais íntima. Foi um presente que dei a ela e que ela devolveu no último dia, dizendo que eu não estava pronto. Quando estiver, saberá, ela murmurou. Eu ri na época. Ri porque achei que ela estava exagerando, mas ela raramente exagerava. Ela via através de mim com uma precisão desconfortável, e lá fui eu. Caminhei até o escritório como quem caminha para um lugar que conhece bem, mas faz de conta que não. A porta rangeu quando empurrei. O ambiente tinha cheiro de pó e abandono. A luz amarelada da janela deixava tudo com um tom de tarde antiga. A gaveta estava exatamente onde sempre esteve. Puxei devagar e lá estava a caixa preta, intacta, silenciosa, uma sentença de atraso. Coloquei-a sobre a mesa, abaixei a cabeça e fiquei respirando fundo, tentando encontrar coragem. Só então percebi que minha mão tremia quando encaixei a chave na fechadura. Girou com facilidade, como se estivesse esperando esse momento. Dentro havia apenas um envelope, mas este eu nunca tinha visto. Ele não estava lá antes. Senti o estômago afundar. Peguei o envelope. Não tinha data, nem nome, apenas minhas iniciais escritas na caligrafia dela. Meu coração se apertou. Abri devagar. Dentro havia uma carta curta e direta, a última que ela escreveu. Se você chegou até aqui, é porque finalmente decidiu ir ouvir. Não quero que venha atrás de mim por culpa, nostalgia ou medo da solidão. Quero que venha porque escolheu,
porque é sua primeira escolha e não apenas o que sobrou após o silêncio. Suspirei, sentindo um misto de alívio e dor. A carta continuava. Eu deixei essa chave no lugar onde sabia que um dia encontraria. Sim, sei que você não jogaria a caixa das cartas fora. Você nunca jogou nada fora, só empurrou para longe. Mas o tempo não apaga quem fomos. Ele só dissolve o que é mentira. O que é verdade fica. Parecia que ela estava ali, falando comigo. Tinha esse efeito. Sua voz continuava quando ela não estava mais. Li o final devagar, lendo 2 vezes para ter certeza de que era real. Se quiser falar comigo, sabe onde me encontrar. Não prometo nada, mas prometo ouvir. Eu sabia. Sabia exatamente onde encontrá-la. O café perto da praça, onde ela gostava de escrever enquanto observava as pessoas passarem. O mesmo lugar onde nos conhecemos, onde ela, sem olhar para mim, pediu para eu segurar seu café porque estava tentando amarrar o cabelo e não tinha mãos suficientes. Lembro que achei graça, lembro que ela fingiu não notar que eu a observava. Lembro que tudo começou ali, de forma inesperada, mas agora, começar de novo era diferente. Não era sobre voltar ao que fomos, era sobre decidir quem poderíamos ser. Eu apoiei a carta na mesa e fechei os olhos. Senti o perfume fraco nas mãos, resquício do que havia ficado na caixa das cartas. Era quase irônico, anos tentando apagar o cheiro dela, e agora eu me agarrava àquilo como uma âncora. Peguei a chave de volta, segurando-a entre os dedos. Quem vê de fora pensa que é só metal, mas para mim era mais do que isso. Era uma chance, não a segunda, a primeira real. A primeira que eu estava, finalmente, disposto a enfrentar sem fugir. Vesti a jaqueta, enfiei a chave no bolso, peguei a carta e caminhei para a porta. Antes de sair, olhei para trás, para o apartamento silencioso, para a caixa aberta no chão, para o eco de tudo que eu tentei ignorar por tanto tempo. E percebi, algumas coisas só começam quando finalmente paramos de correr. Fechei a porta e desci as escadas sabendo que pela primeira vez eu não estava indo ao encontro do passado, mas da chance de ter um futuro. O ar da rua parecia diferente quando saí do prédio. Talvez fosse imaginação, talvez fosse só a culpa acumulada misturada com expectativa, mas havia algo quase elétrico pairando à minha volta, como se o mundo inteiro estivesse suspenso, aguardando minha próxima decisão. Coloquei as mãos nos bolsos, sentindo a chave fria encostar na ponta dos meus dedos e comecei a caminhar. A cada passo, a memória me puxava para trás e para frente ao mesmo tempo. O passado e o possível futuro colidiam dentro de mim como ondas desordenadas. A praça ficava a 15 minutos dali. 15 minutos que sempre pareceram poucos quando eu ia encontrá-la, e longos demais quando eu fugia de qualquer lembrança dela. Hoje, eram apenas 15 minutos carregados de um significado que eu ainda não sabia nomear. Passei pelo jornaleiro da esquina, o mesmo de sempre, agora com mais rugas. Ele me cumprimentou e respondi de forma automática. O mundo seguia igual, só eu estava mudado. Ou talvez apenas disposto pela primeira vez. Quando virei a última esquina antes da praça, senti o coração acelerar, porque agora era real. Não havia mais nada entre mim e o café onde tudo tinha começado, e onde, segundo a carta, eu poderia encontrá-la. Não era garantia, eu sabia. Ela nunca prometeu estar lá sempre, só disse que eu saberia onde encontrá-la. E eu sabia porque aquele era o lugar onde ela escrevia, observava, respirava e onde eu a vi pela primeira vez. O café continuava igual, fachada de madeira clara, flores penduradas na janela, o sino leve que tocava quando a porta abria. A mesma melancolia bonita que sempre pareceu retirada de um filme antigo. Parei diante da porta, respirei fundo e entrei. O sino tocou. O cheiro de café fresco, manteiga derretida e livros velhos me envolveu imediatamente. Era como entrar em uma memória viva. Olhei ao redor, tentando não parecer desesperado. As mesmas mesas, as mesmas luzes amareladas. Havia algumas pessoas espalhadas pelo espaço, conversando baixo, lendo, trabalhando, mas não a vi de imediato. Tentei controlar o impulso de procurá-la com os olhos como um homem que perdeu algo de valor. Respirei. Fui até o balcão. "O de sempre?" perguntou o atendente, reconhecendo-me. Assenti. Era estranho pedir o de sempre num lugar onde eu tinha deixado de ir justamente para não lembrar dela. O atendente começou a preparar o cappuccino enquanto eu observava cada canto do café com cuidado.
Nada ainda. Peguei minha xícara e fui para a mesa do canto, a mesa favorita dela. A mesma onde ela escrevia enquanto deixava o cabelo cair para frente, criando uma cortina entre ela e o mundo. Eu sempre brincava que aquele era o esconderijo dela. E ela sempre respondia que fosse um esconderijo, você não me encontraria toda vez. Sorri sozinho, só de lembrar. Coloquei a xícara na mesa, mexendo o café distraidamente. O aroma subia como um convite ao passado. Mas desta vez eu estava ali pelo presente, ou pelo futuro, ou pela chance que nunca me permiti. Senti algo vibrar dentro da minha jaqueta, a chave batendo contra a carta, cada passo que eu dava, cada respiração, um lembrete silencioso do que estava em jogo. Peguei a carta de novo, reli o último parágrafo como quem procura coragem nas entrelinhas. Se quiser falar comigo, sabe onde me encontrar. Olhei para a porta, para a janela, para cada rosto. E então a vi. Ela estava sentada na mesa do lado, de fora, na área externa, com um caderno aberto e uma caneta na mão. O cabelo preso de qualquer jeito, como sempre fazia quando estava concentrada. A luz do fim da tarde tocava seu rosto de um jeito delicado, quase cinematográfico. Meu estômago se revirou. O mundo pareceu parar. Ela estava ali. E parecia tranquila, inteira, como alguém que não esperou por mim, mas que seguiu com a vida e ainda assim deixou uma fresta aberta no caminho. Passei a mão nos cabelos, tentando organizar a respiração. O sino da porta tocou de novo quando alguém entrou, e o som me fez despertar de um torpor momentâneo. Era agora, o momento que eu evitei, adiei, escondi, temi contra. A verdade é que eu tinha medo. Medo de não merecer. Medo de tentar. Medo de descobrir que mesmo pronto não seria o suficiente. Mas medo nunca impediu uma verdade de existir. E a verdade era que eu queria vê-la, queria falar, queria pela primeira vez não fugir. Peguei minha xícara, respirei fundo e caminhei até a porta. Empurrei devagar, sentindo o ar frio da tarde bater no rosto. O barulho suave da cidade misturava ao som da caneta dela riscar o papel. Quando me aproximei, ela não levantou os olhos imediatamente. Continuava escrevendo, concentrada. O coração batia tão rápido que parecia querer pular pela camisa. Tossir para me anunciar teria sido estranho. Chamá-la pelo nome, precipitado. Então apenas fiquei ali, parado diante dela, esperando que o instinto ou o destino fizesse sua parte. E fez. Ela levantou os olhos devagar, como se sentisse alguém se aproximando antes mesmo de olhar. Quando nossos olhares se encontraram, senti o mundo deslizar para um silêncio absoluto. O tempo não parou. Ele apenas respirou fundo. Os olhos dela se arregalaram levemente. Surpresa, não choque. E depois suavizaram. Não houve sorriso imediato. Não houve lágrimas. Apenas aquele olhar, profundo, intenso, cheio de histórias que ainda não foram ditas. Ela fechou o caderno com calma e com voz baixa e firme disse: "Eu sabia que você encontraria a chave." Meu peito apertou. A voz dela era exatamente como eu lembrava, suave, firme, com aquele tom que parecia falar diretamente para as partes mais escondidas de mim. Coloquei a xícara na mesa e finalmente consegui dizer: "Eu encontrei, e desta vez não vim para correr." Ela me olhou por alguns segundos que pareceram anos, e então, muito lentamente, fez um gesto com a cabeça indicando a cadeira à frente dela. "Então sente-se. Podemos começar do começo, se você quiser." Sentei, e algo em mim que estava preso há anos se soltou. Eu não sabia o que aconteceria dali em diante, mas pela primeira vez eu estava ali por escolha, a minha escolha. Sentei-me diante dela como alguém que chega tarde demais numa conversa que começou anos antes. O café exalava aquele aroma quente, familiar, mas o ar entre nós estava diferente, denso, como se carregasse tudo o que nunca falamos. Ela apoiou os cotovelos na mesa e entrelaçou os dedos, observando-me com um olhar que não era duro, mas atento, como quem vê algo raro acontecer. "Você está diferente," ela disse calmamente. Senti uma pontada no peito. Não era elogio nem crítica, era constatação. Eu precisei ficar.
respondi. A frase saiu antes mesmo de eu pensar nela, e era verdade. Eu precisei do tempo, do silêncio, das perdas que vieram depois. Precisei me perder para, enfim, perceber que estava fugindo de algo que jamais deixei de querer. Ela respirou fundo, ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Era um gesto familiar, pequeno, mas cheio de lembranças. Senti um nó se formar no estômago. Todos os sinais do passado estavam ali, intactos, enquanto eu era o único que parecia ter atravessado uma tempestade. "E por que veio agora?" ela perguntou, sem desviar o olhar. A pergunta pesou e eu a merecia. Olhei para minhas mãos sobre a mesa. A pele estava levemente trêmula. Eu, que sempre fui tão bom em parecer firme, agora era só um homem tentando não tropeçar nas próprias verdades. "Porque eu li as cartas", respondi. Ela não reagiu imediatamente, mas percebi seu peito subir um pouco mais fundo na respiração. "Todas?" "Todas", confirmei. "E a última também, a da chave." Ela fechou os olhos por um instante, talvez surpresa, talvez alívio, talvez dor. Era impossível saber. Quando abriu, seus olhos estavam mais suaves, mas ainda havia uma camada de cautela neles, e eu não a culpava. "Eu escrevi aquelas cartas para você se encontrar, não para me encontrar." Engoli em seco. "Eu sei." "E encontrou?" A pergunta veio sem peso, mas com verdade. Respirei fundo. "Estou tentando, mas o que encontrei foi você, de novo, como se estivesse me esperando numa curva que eu demorei demais para fazer." Ela sorriu de canto, um sorriso curto, quase triste. Eu parei de esperar faz tempo. Aquilo doeu. Doeu de um jeito silencioso, como um corte que só se nota depois que o sangue escorre. "Eu sei", murmurei, "mas isso não significa que eu não queira ouvir o que você tem a dizer." A esperança acendeu uma chama pequena dentro de mim. Não uma explosão, apenas uma chama cautelosa, mas viva. Ajeitei-me na cadeira, respirando fundo. Era agora o momento de abrir a caixa dentro de mim. Não a de madeira, não a preta, mas aquela que ficou trancada por orgulho e medo. Eu não respondi às suas cartas porque eu não sabia como admitir que estava errado. Comecei. "Você me ofereceu algo que eu nunca tinha tido antes, e isso me assustou. Eu tinha medo de precisar, medo de depender, e medo de que, se você visse quem eu era de verdade, fosse embora." Ela me olhou com intensidade. "Você nunca quis minha perfeição, só a sua presença." Essa frase fez algo dentro de mim vacilar. Eu sei disso agora, mas naquela época eu não sabia lidar com alguém que me enxergava tão fundo. Ficamos em silêncio por alguns segundos. O vento bagunçava alguns fios do cabelo dela e o sol começava a descer devagar, dourando o lado do rosto dela como uma cena feita sob medida para doer. "E agora? O que você quer?" A pergunta ficou suspensa no ar, enorme. Eu a encarei. Eu sabia, sempre soube, mas pela primeira vez eu estava pronto para dizer. "Eu quero começar de verdade, não de onde paramos, mas de onde estamos agora. Quero construir, como você escreveu, sem fuga, sem silêncio, sem mentiras disfarçadas de proteção." Ela pressionou os lábios por um instante, um gesto que denunciava a emoção contida. "Você veio para ficar?" perguntou, baixinho. "Vim para tentar." Minha voz falhou levemente. "E, se você me permitir, vim para aprender a ficar." Ela desviou o olhar por alguns segundos, olhando para os próprios dedos, que começavam a brincar com a borda da xícara. Era assim que ela fazia quando estava pensando demais. O silêncio dela não era desconforto, era escolha, uma pausa carregada de significado. Finalmente, ela ergueu os olhos e neles havia um brilho que eu não via desde antes de tudo desabar.
Eu não sei se consigo confiar em você como antes, ela disse, admitindo. Nem quero que confie como antes. Quero que confie quando puder, no tempo que for preciso. O que eu posso prometer é que não vou embora de novo. As palavras eram simples, mas verdadeiras. Ela apoiou os cotovelos na mesa e me olhou fundo. E se não der certo? Devolvi o olhar com firmeza. Então saberemos que tentamos e que não fugimos. Às vezes, tentar já é a resposta que a gente precisa. Ela suspirou. Um suspiro que parecia soltar anos de tensão acumulada. Você ainda guarda aquela música? Sorri de forma involuntária. A que tocava no carro na nossa primeira viagem? Ela assentiu. Guardo. Sempre guardei. Por alguma razão, isso fez ela sorrir de verdade. Não um sorriso tímido, nem protegido, mas um sorriso que abriu espaço para a luz. Você ainda é você, só menos escondido. Só tentando, corrigi. Ela abaixou o olhar para a mesa e por um instante achei que fosse encerrar ali. Mas então ela disse, eu posso tentar também. Meu coração quase parou. Ela respirou fundo, mas vai devagar. Eu não quero correr atrás de você de novo. Toquei o bolso da jaqueta, sentindo a chave ali, quente pelo contato com meu corpo. Não quero que corra, quero caminhar ao seu lado. Ela levantou os olhos e assentiu, com uma expressão serena. Então vamos caminhar, devagar. E naquele instante, percebi que a segunda chance que eu sempre neguei nunca foi sobre repetir o passado. Era sobre permitir que algo novo começasse, com cuidado, com tempo, com verdade. O sol estava quase se pondo quando ela disse, amanhã no mesmo horário, e eu respondi, amanhã e no tempo que vier depois. Cheguei ao café alguns minutos antes do horário combinado. Não porque eu tivesse ansioso, embora estivesse, mas porque algo dentro de mim queria sentir o lugar antes dela chegar. Queria me certificar de que eu estava de fato diferente, de que não era apenas o impacto das cartas, ou a nostalgia, ou o medo de perder o que nunca soube segurar. Era estranho. A mesa onde nos sentamos ontem parecia ter ganhado nova vida, como se o ar ao redor dela tivesse guardado a promessa silenciosa daquele reencontro. Apoiei os antebraços na mesa e observei o movimento da rua. Gente indo e vindo, cães latindo ao longe, o ranger suave do carrinho de um vendedor de flores que passava todos os fins de tarde. A vida continuava, indiferente ao meu pequeno terremoto interno. E então, a vi. Ela vinha caminhando pela calçada, com a jaqueta cinza leve e o cabelo preso meio de lado, o tipo de penteado que sempre dizia mais sobre sua pressa do que sobre seu humor. O sol baixo e laranja realçava a linha de seu rosto, e por um instante senti como se estivesse olhando para uma memória que ganhara corpo outra vez. Quando ela me viu, não acelerou o passo, não sorriu de imediato, mas seus olhos suavizaram, e aquilo bastou. Chegou cedo, ela disse, colocando a bolsa no encosto da cadeira antes de se sentar. Não queria que você esperasse, respondi. Ela sorriu de canto, aquele sorriso pequeno que sempre pareceu mais íntimo do que qualquer outro. Você nunca foi bom em esperar, provocou-o com leveza. Estou aprendendo, retruquei. Ela pediu-me chá, eu o mesmo cappuccino de sempre. E por alguns segundos ficamos em silêncio, mas não um silêncio desconfortável. Era um silêncio de dois mundos que tentavam se alinhar outra vez. Quando o garçom se afastou, ela cruzou as mãos sobre a mesa. Pensei muito ontem, começou. Meu peito apertou. Claro que pensou. Eu também. E eu percebi algo, continuou. Eu não sou mais a mesma pessoa que escreveu aquelas cartas. Assenti devagar. Nem eu sou o mesmo homem que não respondeu a nenhuma delas. Ela me encarou por um instante longo, como se testasse o peso da minha resposta. Depois suspirou. Talvez isso seja justamente o que torna possível tentar de novo. Não somos mais quem éramos, e talvez seja por isso que algo novo possa existir agora. Aquela frase mexeu comigo de um jeito silencioso, quase imperceptível, mas profundo. Eu não quero que você volte a ser a pessoa que me esperava, falei devagar.
Quero conhecer quem você se tornou. Ela arqueou uma das sobrancelhas, divertida. E você acha que consegue lidar com isso? Sorri pela primeira vez de verdade. Quero descobrir, no seu tempo, no meu também. O garçom trouxe as bebidas. O vapor do chá subiu em nuvens leves diante do rosto dela, criando uma aura suave. Ela segurou a xícara com as duas mãos, como sempre fazia quando estava prestes a dizer algo importante. Sabe o que mais percebi? O quê? Que você sempre foi melhor com gestos do que com palavras, mesmo quando não queria admitir. Meu sorriso murchou um pouco. Às vezes meus gestos machucaram mais do que minhas palavras. Ela balançou a cabeça. Às vezes sim, mas não agora. Fiquei alguns segundos quieto. Encarei a xícara, depois a rua e finalmente voltei o olhar para ela. Eu trouxe algo, murmurei, enfiando a mão no bolso. Ela franziu levemente o senho, curiosa. Tirei a pequena chave e a coloquei sobre a mesa. Ela olhou para o objeto, depois para mim. Por que trouxe? Perguntou, tocando a chave com a ponta dos dedos. Porque... Respirei fundo. Porque eu percebi que quando você me devolveu aquela caixa anos atrás com essa chave dentro, não era sobre guardar o que tínhamos, era sobre me mostrar que eu precisava abrir algo em mim. E demorei esse tempo todo para entender isso. Ela pousou a mão sobre a chave, mas sem pegá-la. E agora? Olhei nos olhos dela. Agora acho que quero deixá-la com você. Ela piscou, surpresa. Comigo? Sim, porque dessa vez eu não quero trancar nada, nem entre nós, nem dentro de mim. Quero que tudo fique aberto. Quero que seja leve, mesmo quando não for fácil. Ela respirou fundo, claramente afetada pelo gesto. E então disse algo que eu nunca imaginei ouvir. Sabe o que mais percebi? O quê? Que você sempre foi melhor com gestos do que com palavras, mesmo quando não queria admitir. Meu sorriso murchou um pouco. Às vezes meus gestos machucaram mais do que minhas palavras. Ela balançou a cabeça. Às vezes sim, mas não agora. Fiquei alguns segundos quieto. Encarei a xícara, depois a rua e finalmente voltei o olhar para ela. Eu trouxe algo, murmurei, enfiando a mão no bolso. Ela franziu levemente o senho, curiosa. Tirei a pequena chave e a coloquei sobre a mesa. Ela olhou para o objeto, depois para mim. Por que trouxe? Perguntou, tocando a chave com a ponta dos dedos. Porque... Respirei fundo. Porque eu percebi que quando você me devolveu aquela caixa anos atrás com essa chave dentro, não era sobre guardar o que tínhamos, era sobre me mostrar que eu precisava abrir algo em mim. E demorei esse tempo todo para entender isso. Ela pousou a mão sobre a chave, mas sem pegá-la. E agora? Olhei nos olhos dela. Agora acho que quero deixá-la com você. Ela piscou, surpresa. Comigo? Sim, porque dessa vez eu não quero trancar nada, nem entre nós, nem dentro de mim. Quero que tudo fique aberto. Quero que seja leve, mesmo quando não for fácil. Ela respirou fundo, claramente afetada pelo gesto. E então disse algo que eu nunca imaginei ouvir. Sabe o que mais percebi? O quê? Que você sempre foi melhor com gestos do que com palavras, mesmo quando não queria admitir. Meu sorriso murchou um pouco. Às vezes meus gestos machucaram mais do que minhas palavras. Ela balançou a cabeça. Às vezes sim, mas não agora. Fiquei alguns segundos quieto. Encarei a xícara, depois a rua e finalmente voltei o olhar para ela. Eu trouxe algo, murmurei, enfiando a mão no bolso. Ela franziu levemente o senho, curiosa. Tirei a pequena chave e a coloquei sobre a mesa. Ela olhou para o objeto, depois para mim. Por que trouxe? Perguntou, tocando a chave com a ponta dos dedos. Porque... Respirei fundo. Porque eu percebi que quando você me devolveu aquela caixa anos atrás com essa chave dentro, não era sobre guardar o que tínhamos, era sobre me mostrar que eu precisava abrir algo em mim. E demorei esse tempo todo para entender isso. Ela pousou a mão sobre a chave, mas sem pegá-la. E agora? Olhei nos olhos dela. Agora acho que quero deixá-la com você. Ela piscou, surpresa. Comigo? Sim, porque dessa vez eu não quero trancar nada, nem entre nós, nem dentro de mim. Quero que tudo fique aberto. Quero que seja leve, mesmo quando não for fácil. Ela respirou fundo, claramente afetada pelo gesto. E então disse algo que eu nunca imaginei ouvir. Sabe o que mais percebi? O quê?
que você sempre foi melhor com gestos do que com palavras, mesmo quando não queria admitir. Meu sorriso murchou um pouco. Às vezes, meus gestos machucaram mais do que minhas palavras. Ela balançou a cabeça. Às vezes sim, mas não agora. Fiquei alguns segundos quieto. Encarei a xícara, depois a rua e finalmente voltei o olhar para ela. Eu trouxe algo, murmurei, enfiando a mão no bolso. Ela franziu levemente o senho, curiosa. Tirei a pequena chave e a coloquei sobre a mesa. Ela olhou para o objeto, depois para mim. "Por que trouxe?" perguntou, tocando a chave com a ponta dos dedos. "Porque..." respirei fundo. "Porque eu percebi que quando você me devolveu aquela caixa anos atrás com essa chave dentro, não era sobre guardar o que tínhamos, era sobre me mostrar que eu precisava abrir algo em mim. E demorei esse tempo todo para entender isso." Ela pousou a mão sobre a chave, mas sem pegá-la. "E agora?" Olhei nos olhos dela. "Agora acho que quero deixá-la com você." Ela piscou, surpresa. "Comigo?" "Sim, porque dessa vez eu não quero trancar nada, nem entre nós, nem dentro de mim. Quero que tudo fique aberto. Quero que seja leve, mesmo quando não for fácil." Ela respirou fundo, claramente afetada pelo gesto, e então disse algo que eu nunca imaginei ouvir. "Sabe o que mais percebi?" "O quê?" "Que você sempre foi melhor com gestos do que com palavras, mesmo quando não queria admitir." Meu sorriso murchou um pouco. "Às vezes meus gestos machucaram mais do que minhas palavras." Ela balançou a cabeça. "Às vezes sim, mas não agora." Fiquei alguns segundos quieto. Encarei a xícara, depois a rua e finalmente voltei o olhar para ela. "Eu trouxe algo", murmurei, enfiando a mão no bolso. Ela franziu levemente o senho, curiosa. Tirei a pequena chave e a coloquei sobre a mesa. Ela olhou para o objeto, depois para mim. "Por que trouxe?" perguntou, tocando a chave com a ponta dos dedos. "Porque..." respirei fundo. "Porque eu percebi que quando você me devolveu aquela caixa anos atrás com essa chave dentro, não era sobre guardar o que tínhamos, era sobre me mostrar que eu precisava abrir algo em mim. E demorei esse tempo todo para entender isso." Ela pousou a mão sobre a chave, mas sem pegá-la. "E agora?" Olhei nos olhos dela. "Agora acho que quero deixá-la com você." Ela piscou, surpresa. "Comigo?" "Sim, porque dessa vez eu não quero trancar nada, nem entre nós, nem dentro de mim. Quero que tudo fique aberto. Quero que seja leve, mesmo quando não for fácil." Ela respirou fundo, claramente afetada pelo gesto, e então disse algo que eu nunca imaginei ouvir. "Sabe o que mais percebi?" "O quê?" "Que você sempre foi melhor com gestos do que com palavras, mesmo quando não queria admitir." Meu sorriso murchou um pouco. "Às vezes meus gestos machucaram mais do que minhas palavras." Ela balançou a cabeça.